A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Hoje, 21 de setembro de 2022, e a grande janela do céu hoje é um apóstolo. Aquele que era cobrador de impostos, Jesus, que chamava-se Levi, Jesus chamou de Mateus. Vamos lá? São Mateus era pescador, um cobrador de impostos, deixou tudo para seguir Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. O evangelista Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome para uma forma típica da época, para indicar a mudança de vida. O nome Mateus algumas vezes foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio do Cristo foi sua missão. São Mateus é identificado como um apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado, soberano e livre, mas os ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam. Consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum da Galileia. Com o seu barco ali, ao ar livre, Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico e o chama. Ele se levanta de repente, deixa tudo e o segue. A partir desse momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir. Deixa tudo por aquela palavra de Jesus: siga-me. São Mateus é o autor do primeiro evangelho escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhes os olhos e os encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguia então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse fato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos templos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições consideradas poucos acreditáveis, a sua existência terminou na Etiópia. As relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali o santo é festejado em 21 de setembro, com uma solene procissão. São Mateus, considerado santo padroeiro dos banqueiros, bancárias,
alfandegários da Guardia di Finanza, na Itália, cambistas, contadores, consultores, tributários, contabilistas e cobradores de dívidas. O documento papal atestado o patrocínio é reconhecido e datado de 10 de abril de 1974 e é assinado pelo cardeal Eugênio Parcelli, futuro Papa Pio XII. O Papa que acolheu o pedido do comandante-geral em apoio pelo ordinário militar da época foi Pio XI. O pontifício breve, ao declarar São Mateus patrono da Guardia di Finanza, espera que todos os membros do corpo possam seguindo o seu exemplo, unir ao fiel exército do dever para com o Estado como fiel seguimento de Cristo. Oração. Tu que conheces Jesus de modo tão profundo e a partir disso soube relatar seus mistérios, que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo assim como tu fizestes. Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor. Amém. São Mateus apóstolo e evangelista, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, que maravilha, né? Então tá aí. Há uma fonte que diz que ele foi martirizado. Há outra fonte que diz que ele morreu por mortes naturais. Sabemos que todos os apóstolos, exceto João, é o que mais conhecemos tradicionalmente, foi martirizado. E todos os outros apóstolos, sim, martirizados. Mas que com as bênçãos do Cristo Rei, da Mãe Rainha e pela intercessão dessa grande janela do céu, possamos nós também ser evangelizadores. A não temer perseguições, não é? E até mesmo a morte. Via nessa manhã uma postagem do Padre Paulo Ricardo, falando sobre o santo de ontem, onde ele foi martirizado, né? O santo chinês, que agora não me lembro o nome, na Coreia, com outros mártires. Kim, sobrenome é Kim, não me lembro o primeiro, Kim. E ele falava que essa, André Kim, ali relembrando minha amada esposa, André Kim. O Padre Paulo Ricardo dizia, essa é a forma mais extraordinária, mais linda e mais maravilhosa que se deve entrar no céu e honrar e glorificar a Deus, o martírio. Aí está. Por isso que os apóstolos escreveram, e eu e você sabemos que conhecemos a Sagrada Escritura. É necessário entrar no céu por meio de muitos sofrimentos. Mas na realidade, meus irmãos, quem quer sofrer? Diria minha amada esposa, seu pai, um dia aqui, os santos. Os santos não temeram a morte. Os santos, como São Francisco, mais próximos de nós, que chamava a morte física de um passaporte, um ingresso para estar com Cristo. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aquilo que isto é loucura para o mundo. O que é loucura para o mundo, diz São Paulo aos Romanos, é sabedoria para Deus. Seja você nesse dia inscrito nesse canal, sobre sua casa, sobre sua família, abençoado pelas graças do Cristo Rei, da Mãe Rainha, hoje e sempre. Amém.